Esse tema de responsabilidade penal, eu resolvi incluir dessa vez aqui no curso. Na verdade, não é para a gente entrar, enfim, nos procedimentos do processo penal em si, mas é para a gente ter uma noção que também existe na atividade médica um risco de ordem criminal. A gente, enfim, fala-se muito em responsabilidade civil, porque é a que mexe diretamente na parte mais sensível do ser humano, que é o bolso. Mas também não é muito agradável passar, nem que seja uma noite, num centro de detenção provisória, né? Aguardando a transferência. Então, existe. E eu acho que assim, a ideia não é... eu não sei se tem algum médico no curso. Aqui presencial não tem, né? Sempre tem pelo menos um ou dois médicos que participam. Não sei se a distância tem, mas enfim. Não é assustar, não é colocar nenhum tipo de faca, né, no pescoço do médico. Mas eu acho que a nossa função como advogado é saber desses riscos e, enfim, fazer um trabalho preventivo até, né? Para que eles não ocorram. E vocês vão ver que tem coisas aqui que podem ser mais frequentes do que a gente imagina. Então, eu acho que esse trabalho preventivo em cima da responsabilidade penal, que não é muito comentado, né? Eu acho que é importante também. Eu vou fazer, enfim, a exposição e tal. Vamos ver se a gente consegue concentrar mais tempo no final para perguntas, para facilitar um pouco com o pessoal também do telepresencial. E aí depois eu vou comentar as questões com vocês. Teve bastante gente que mandou, achei bem legal, assim, foi bem... né? Alguns não mandaram, mas acho que teve uma participação grande, foi bacana. Muito bem. O primeiro artigo que eu quero comentar com vocês é o artigo 66 da Lei das Contravenções Penais. Esse daqui dá para se dizer que é o que está mais próximo ao dia a dia do médico. Porque esse artigo 66, ele vai... Opa, voltou? Ele diz o seguinte: deixar de comunicar à autoridade competente. 1. Crime de ação pública de que teve conhecimento no exercício de função pública, desde que a ação penal não dependa de representação. 2. Crime de ação pública de que teve conhecimento no exercício da medicina ou de outra profissão sanitária, desde que a ação penal não dependa de representação e a comunicação não expõe o cliente a procedimento criminal. O que significa isso? Pelo inciso primeiro... Opa! Ele está nervoso aqui, vamos ver se agora fixa. No inciso primeiro ele trata especificamente de exercício de função pública, né? E aí, seja o médico... oh, meu Deus do céu! Esse slide hoje está querendo brigar comigo. Vamos ver se ele vai de novo. Vamos passar alguns aqui e voltar. Ih, deu erro. Enfim, eu vou falando do artigo, aí a gente vê se consegue... Deixa eu ver se com o mouse dá para ajeitar. Saiu. Vamos lá de novo. Mas para nós aqui o que interessa é o inciso segundo, que fala especificamente conhecimento no exercício da medicina. Vamos pegar algumas situações cotidianas que vocês vão entender bem o que eu estou dizendo da importância desse artigo. Voltou de novo, né? Tá, a gente vai conversando então. Vamos imaginar uma situação de aborto, por exemplo. O paciente chega no consultório com aborto, né? Ainda não se sabe se ele é espontâneo ou provocado. E, enfim, o médico vai ter que realizar a curetagem, enfim, para preservar a vida da sua paciente. E aí ele detecta que foi um aborto provocado.
ele tem que comunicar à autoridade policial, porque ele está diante de um crime, né? E é um crime que não depende de representação, é um crime de ação pública, né? O aborto. Pela leitura desse artigo, não. Por quê? Porque ele vai expor o cliente a procedimento criminal. Então, nunca ele deve comunicar à polícia um crime de que ele tenha tido conhecimento e que vai expor o seu próprio paciente a um procedimento criminal. Então, ele... Tá conseguindo aí? Não, tudo bem, a gente vai. Então ele não está obrigado a fazer essa comunicação, né? E mais, se ele o fizer, ele pode até estar incorrendo em outros tipos de responsabilidade, né? Por revelação do sigilo profissional, enfim. Então vejam, a lei das contravenções ela diz, é contravenção penal o quê? Você deixar de comunicar à autoridade competente crime de ação pública de que teve conhecimento no exercício da medicina. Se a gente se apegar só esse trecho inicial, ele teria que comunicar um crime de aborto. Mas na parte final, excluir a responsabilidade, quando ele diz, desde que a ação penal não dependa de representação e a comunicação não expõe o cliente a procedimento criminal. Né? Outro caso, por exemplo, estupro. Não estupro de vulnerável, estupro, uma mulher que foi violentada, enfim, e chega ao consultório médico, ao pronto-socorro, né? Vai expor o paciente a procedimento criminal? Não. A própria vítima não vai ser processada. Só que aí a gente volta um pouquinho no mesmo inciso e diz o quê? Desde que a ação penal não dependa de representação. É uma ação que depende de representação. Então ele não pode passar por cima da vontade da vítima e comunicar a ocorrência desse crime. Esse artigo deixa bem claro o seguinte, existe o dever de colaboração, existe o dever de informação, existe. Só que em primeiro lugar está a relação médico-paciente. Ela tem que ser preservada a todo custo. Então, se a vítima não quer representar, não é o médico que vai fazer por ela. E mais, se a vítima cometeu um crime que ela vai... Porque, vamos imaginar o seguinte, é evidente que o aborto, enfim, está previsto, é crime, está no Código Penal, só que a paciente que provoca um aborto e tem a possibilidade de ir ao médico e saber que vai ser processada, ela vai acabar não indo. Né? E aí o risco dela, enfim, morrer é muito maior. Né? Então existe essa proteção na própria lei das contravenções penais. Quer dizer, o médico deve preservar esse sigilo, não deve comunicar o crime se a própria paciente que vai ser processada, enfim, vai sofrer. A relação médico-paciente, na verdade, vai servir como elemento para ela sofrer um processo criminal. Né? Não, aí se for menor, aí a gente cai no crime de ação pública, enfim, aí é outro tipo de proteção. Por isso que eu falei, não é o estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável tem outro tratamento na legislação. Aí, enfim, aconselha-se que seja comunicado o Conselho Tutelar, enfim, Vara de Infância, Ministério Público da Infância e Juventude, né? Porque aí não vai, tem que ser apurado, é um vulnerável que está sendo. Mas nesses casos, e que acontece, principalmente o de aborto provocado, acontece muito, né? Então, quer dizer, o médico se vê naquela situação, comunica ou não comunica, ele não deve comunicar. Né? Ele tem a proteção legal para isso. Muito bem. Agora ele... tá aqui. Aí eu coloquei só para vocês verem, enfim, o artigo 225 do Código Penal, né, que é o crime de estupro, e o 217A, que foi acrescentado há pouco tempo. Cadê? Aqui, é o que você perguntou. Procede-se, parágrafo único, né, do crime de estupro. Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada, se a vítima é menor de 18 anos ou pessoa vulnerável. Nesse caso, o médico tem que comunicar. Porque não depende de representação e não vai expor o próprio paciente ao procedimento criminal. Né? Então, ele tem que fazer essa comunicação. Tá?
Crime de lesão corporal. Crime de lesão corporal, enfim, é um crime, como é que eu posso dizer para vocês? É um crime comum, quer dizer, não é típico da profissão médica, não é um crime específico da profissão médica, mas que o médico está sujeito a cometer uma lesão corporal, porque basta a gente ler o artigo 129 e ver o tipo penal. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Quer dizer, o médico está sujeito, em qualquer procedimento que ele vai realizar, a causar uma lesão corporal em alguém. E aí, enfim, tem os agravantes, se resulta em incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda de utilização de um membro, né, deformidade permanente, aborto, né, se resulta a morte, né. Agora tem aqui, cadê? Aumenta-se a pena se ocorrer... o parágrafo 5º que eu queria comentar com vocês. Não sendo graves as lesões, pode haver uma redução de pena. Então, tem também atenuantes, quer dizer, não é um artigo muito específico da área médica, mas se aplica. Tá? Eu já vi julgados de lesão corporal com relação a médicos. Geralmente há a substituição da pena, né, por pena alternativa, enfim, prestação de serviço, né? Mas o mais comum que a gente vê condenação é o homicídio culposo. Porque o homicídio culposo tem um parágrafo específico, que é o parágrafo 4º, que diz o seguinte: no homicídio culposo a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências de seu ato, tal. Então, há a possibilidade de se agravar a pena no homicídio culposo se resulta do quê? De uma negligência, de uma imprudência, de uma imperícia. Então, aquelas causas de culpa que a gente tem na responsabilidade civil, elas acabam se aplicando no Código Penal se resultar a morte, né, do paciente, como agravante, quer dizer, por inobservância de princípio da profissão. Né? Isso é extremamente grave. Vejam que assim, a gente tem as 3 esferas, né, administrativa, que é o ético profissional, a gente tem a responsabilidade civil e a gente tem a criminal. Elas são absolutamente autônomas e independentes. Mas a gente começa a achar ligações entre elas que podem ter aí reflexos. O resultado de uma pode refletir imediatamente no resultado da outra, né? Então, quer dizer, se ele tiver numa escala... se ele tiver uma condenação por uma negligência, imprudência ou imperícia no âmbito ético-profissional, isso pode ter um reflexo imediato nocível, porque a gente tem aí, e isso a gente observa que acontece no judiciário, o julgamento no âmbito ético, ele é um julgamento que é feito técnico, né? É um julgamento pelos pares, que a gente chama, quer dizer, é médico avaliando médico. Então, é um julgamento que, para o judiciário, é altamente técnico. Muitas vezes ele substitui até o próprio laudo pericial do processo judicial. Então, quer dizer, um ato negligente, ele pode gerar uma responsabilização ética, uma responsabilização de natureza civil e, por fim, penal. Né? Na verdade, a penal é até como um agravante. Né? Quer dizer, pode ser um aumento de pena essa ocorrência desse ato negligente. Né? Então, enfim, por mais que o homicídio culposo também seja um crime comum, né, não é um crime específico da área médica, mas tem uma aplicação forte na área médica quando a gente vê o parágrafo 4º. Porque é difícil imaginar um homicídio culposo numa outra profissão. Quer dizer, a gente pode imaginar talvez um engenheiro que construiu mal uma ponte, enfim... Né? Mas, enfim, um motorista, né, profissional que atropela alguém e tal, mas no campo da medicina é mais fácil de visualizar isso, quer dizer, um procedimento com a característica de negligência, de imprudência, né, pode ter um aumento de pena. Né? Essa já é uma doença específica, uma doença é ótimo. Esse já é um crime específico,
que é o crime de omissão de notificação de doenças, são aquelas famosas doenças de notificação compulsória. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. E essa, assim, acho que foi o maior exemplo que eu tive na área penal para conseguir entender o que é uma norma penal em branco. Eu não sei se vocês se recordam da época da faculdade ou quem atua nisso. A norma penal em branco é aquela que depende de uma outra norma para ser preenchida. O seu tipo penal, ele só se caracteriza com o auxílio de uma outra norma. Então, como é que funciona a notificação compulsória? De tempos em tempos, saem portarias da Vigilância Sanitária com a lista das doenças que devem ser notificadas. Então, para ver, por exemplo, controle de epidemias, né, enfim, pode ser que uma gripe que começa simples e se torna uma epidemia, ela entra nessa lista e passa a ter a notificação compulsória. Então, é um crime que, sozinho, ele não significa nada. Ele precisa de uma outra norma para preencher. E essa norma, enfim, hoje, geralmente vem pela Vigilância Sanitária, enfim, a Agência Nacional, a Anvisa, né, edita as portarias, o próprio Ministério da Saúde, para que haja esse controle. Então, o médico é obrigado a comunicar nesses casos. A gente tem algumas doenças que são meio que permanentes, como tuberculose, enfim, dengue. São doenças que, enfim, pelo alto índice, né, elas acabam figurando sempre nessas listas, né. A tuberculose é uma delas, enfim, sempre faz um bom tempo que ela continua como na lista de notificação compulsória. Então, esse é um crime bem, bem específico. Então, eu não sei se hoje ele consta nessa lista, mas de qualquer forma, a notificação compulsória, ela não é para identificar o paciente, ela é para fins estatísticos, epidemiológicos. Então, mesmo que entre, hoje, eu não sei te dizer, o HIV eu não sei se hoje está na lista, mas ele não identifica o paciente, quer dizer, ele identifica a doença e a existência de um paciente com essa doença. Então, é só para fins epidemiológicos. É só para fim de controle, inclusive para saber quais regiões que está tendo mais foco de determinada doença, né, para controlar essas ações de saúde pública. E aí, enfim, o médico deixando de fazer essa comunicação, ele vai incorrer nesse crime específico. Omissão de socorro não é um crime típico de médico, apesar da gente ouvir falar muito na área médica, né, de omissão de socorro. Na verdade, a omissão de socorro é um crime que qualquer um de nós pode cometer. Você vê alguém em situação de perigo e não fazer absolutamente nada, você está cometendo o crime de omissão de socorro. É evidente que agrava a situação se você tem um médico, quer dizer, que pode naquele momento atender. E geralmente esses crimes de omissão de socorro, eles se caracterizam em porta de hospital, quer dizer, aqueles hospitais lotados, enfim, pessoas no corredor, né? E aí você tem um paciente que chega, não consegue ser atendido, e alguém acaba respondendo pelo crime de omissão de socorro. Geralmente é o médico responsável, o diretor clínico ou diretor técnico, né? Acaba sendo responsável pela ocorrência desse crime de omissão de socorro. E ele tem o parágrafo único: a pena é aumentada da metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. Então, acaba tendo aí um aumento considerável de pena se, enfim, resulta o chamado evento morte. Crime de maus tratos. Esse crime de maus tratos, quem tem que ficar muito atento são os diretores de clínicas. Aqui não é politicamente correto falar asilo, né? Enfim, mas clínicas de idoso, enfim, porque os maus tratos geralmente não é o próprio médico que comete, mas essas clínicas, elas têm um médico responsável. E o crime de maus tratos, olha, expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fins de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Quer dizer, quando ele fala ali, expor a perigo a vida ou saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância, ele abre muito esse leque de responsabilização. Então,
não é impossível da gente ter uma situação em que você vai ter um funcionário dessa clínica que vai responder efetivamente por uma lesão corporal causada e um diretor responder por maus tratos, né? Então, enfim, é uma orientação que tem que ser dada, principalmente para quem vai assumir responsabilidade do hospital psiquiátrico, né? Esses locais de longa permanência, né? Principalmente. Muito bem. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Esse é outro também extremamente comum, porque hoje a maioria das clínicas põe lá alguns produtinhos à venda, né, produtinhos naturais, produtinhos emagrecedores, e o médico tem que tomar um baita de um cuidado com isso, porque esse artigo, se eu não me engano, ele teve uma alteração recente, com a inclusão do parágrafo 1º A e 1º B, e que ele ampliou muito a responsabilidade penal em cima dele. Vamos passar rapidinho. Artigo 273. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou de qualquer forma distribui e entrega a consumo produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Inclui-se entre os produtos a que se refere esse artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico. Enfim, está sujeito às penas desse artigo quem pratica as ações previstas no parágrafo 1º, em qualquer das seguintes condições. Sem registro, quando exige o registro, né, no órgão da vigilância sanitária. Em desacordo com a fórmula constante no registro previsto no inciso anterior, sem as características de identidade e qualidade admitidas para sua comercialização, com redução do seu valor terapêutico ou de sua atividade, procedência ignorada, adquirido estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente. Então, olha o risco que existe quando se põe à venda no consultório produtos dermatológicos, cosméticos, enfim, produtos emagrecedores, sem falar no aspecto ético, né, mas partindo aqui para a responsabilidade penal, o médico vai ter que ter esse cuidado de verificar de onde ele está comprando, de quem ele está comprando, tem registro na vigilância sanitária, não tem registro na vigilância sanitária, é necessário ter o registro ou não, porque alguns produtos, principalmente esses naturais, alguns itens a vigilância sanitária dispensa de registro. Então, enfim, tem que se ter cuidado com isso também. Né? Principalmente onde há clínica de estética com medicina, né? Porque, enfim, para a vigilância sanitária, geralmente a responsabilidade técnica do estabelecimento fica para um médico, né? E é comum, enfim, clínica de estética tem todos esses produtos à disposição, né? Emagrecedores, enfim. Então o médico tem que tomar cuidado porque está sob a responsabilidade dele. Parte de dermatologia. O paciente vai, o médico fala, então, ou vai nessa farmácia, ou eu mando preparar a fórmula. Ele responderia se está falsificado? Eu acho que em termos criminais, não. Só se ele fizer uma coisa muito ostensiva, como alguns fazem. Eu só confio dessa farmácia, é essa aqui que eu quero. Eu acho que aí ele está, de alguma forma, expondo o paciente a uma aquisição de um produto, ele está sendo meio, né, para isso. Então, eu acho que ele corre o risco, sim. Ele, enfim, ao fazer isso, seja porque ele confia demais, seja porque ele recebe algum benefício com essa indicação, ele está correndo esse risco. Né? E o ético, principalmente, porque essa vinculação no campo ético não é permitida. Ele não pode fazer essa indicação de farmácia. Né? No campo ético isso não é permitido. No máximo que ele pode fazer é uma recomendação, enfim. Mas ele não pode colocar de forma impositiva. Quer dizer, eu só confio nessa, só faça... Então, depois você passa aqui e pega. Então, isso... No campo ético é inadmissível. No campo penal, quer dizer, se acontecer de pegar um produto sem registro ou fora de controle, enfim, ele vai estar... Quem seria consumidor? O próprio médico? Se ele compra e ele repassa para o paciente, ele, na verdade, é o próprio consumidor disso, né?
Então, mas enfim, tem que tomar um baita de um cuidado. A ética vai responder. Sim, com certeza. Esses dois artigos, o 282 e o 205. Exercício legal na medicina. Exercer ainda que a título gratuito a profissão de médico, dentista ou farmacêutico sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites. É evidente que esse crime o médico nunca vai cometer, né, o exercício legal da medicina. O que ele tem que tomar cuidado é se ele vai contratar alguém que está exercendo ilegalmente a medicina. Primeiro, porque ele vai estar dando os meios para que esse crime aconteça, e segundo, porque ele vai estar incorrendo num artigo específico do Código de Ética, que é acumpliciar-se aos que exercem ilegalmente a medicina. Então, tem que se ter muito cuidado com relação a isso. Hoje diminuiu um pouco por conta do recadastramento que foi feito aqui em São Paulo, dos médicos, então baixou muito a quantidade de médicos falsos. Mas há uns 3 anos atrás o número era grande, principalmente no interior do estado, em pequenas comarcas, né? Eu acompanhei 2 diligências de prisão de médico falso, uma lá numa cidadezinha pequena perto de Ribeirão Preto, e uma aqui em São Paulo, ali num hospital, ali na região de Santo Amaro. Um hospital grande até. E, enfim, isso traz problemas para todo mundo, né? Num primeiro momento facilita, porque você pega um hospital muito pequeno numa comarca do interior, como é que você vai conseguir plantonista para ficar no carnaval, por exemplo? É extremamente difícil, né? Paga-se pouco, né? Essa época de festas de Natal, de Ano Novo, quer dizer, é muito difícil. Então, meio que se formou uma rede no interior aí de médicos falsos para poder atuar. E não parece assim simples o que eu vou falar, mas é fácil se passar por um médico falso num lugar desse. Basta que você tenha um carimbo com um nome e um número de CRM, não precisa mais do que isso. A carência de profissional é tão grande que... E assim, o que você precisa saber? Porque você não vai ter nenhum procedimento de alta complexidade num hospital desses. Então, se chegar alguém, enfim, inteiro aberto, morrendo, sangrando, você vai encaminhar para o hospital de referência da região. Você não vai tratar lá, você nem existe, nem tem centro cirúrgico preparado para isso. Então, na verdade, o que você precisa aprender a fazer? Você precisa aprender a receitar Dramin e Buscopan, né? É o máximo que vai acontecer num carnaval, e saber pôr uma glicose que você passa para o enfermeiro aplicar. Então, é isso, quer dizer, isso facilitou muito essa proliferação. Lógico, assim, a gente teve casos mais graves. Teve um que foi preso, acho que em Assis, que ele chegou a implantar um pino, né, na perna de uma moça. Quer dizer, um cara que nunca sentou numa cadeira de medicina, ele chegou lá e colocou um pino, a moça ficou com uma perna maior que a outra, enfim, mas olha onde chega, né? Quer dizer, então precisa ter muito cuidado com isso, quer dizer, orientar os diretores dos hospitais, enfim, peça sempre o registro dos médicos, consulte o conselho para ver se ele está apto, se ele é médico, né, se ele consta no cadastro, confere com a foto dele no site para ver se é ele mesmo, né? Porque o que era comum? Eles entravam, o site do conselho antes só tinha o nome e o número do CRM. Então, o médico falso chamava João Alberto da Silva. Ele entrava no site e ficava procurando um João da Silva. Então pegava um homônimo, mandava fazer o carimbinho com o CRM da pessoa, você entrava no site do conselho e falava, João da Silva é o mesmo? Ah, sou eu mesmo, tá? Que o carimbo está abreviado. E pronto, quer dizer, e trabalhava normalmente, recebia os honorários médicos, normalmente. Então tem que tomar um cuidado enorme com isso. O 205 não, o 205 ele já se aplica ao médico que, por exemplo, é cassado, ou está com o exercício profissional suspenso. Exercício de atividade com infração de decisão administrativa. Exercer atividade que está impedida por decisão administrativa. Não dá para chamar uma pessoa que fez a faculdade de medicina e foi cassada de médico falso. Porque não se caça o diploma permanece válido. O que se caça é o direito de exercer a medicina, o direito de estar inscrito no Conselho de Medicina. Então, ele está, na verdade, com uma decisão que o impede de atuar,
E aí ele cai no crime, que vejam que assim, é praticamente, a pena máxima é a mesma do exercício ilegal da medicina. O que é menor é a pena mínima. Né? É detenção, 6 meses a 2 anos, aqui é de 3 meses a 2 anos, ou multa. Quer dizer, aí há a possibilidade de se substituir por multa. Então, é também um crime pesado. E isso pode acontecer, enfim, uma suspensão de 30 dias. O médico foi suspenso 30 dias e continua trabalhando. Ele acha que, enfim, pode não acontecer nada, o máximo que o conselho vai fazer é abrir outro processo contra mim. Não, ele pode incorrer num crime também, porque ele está impedido de exercer a profissão naquele período. Certo? Foi. Aqui, na verdade, tem algumas coisas que eu já falei ontem para vocês, que eu acabei adiantando um pouco. O direito penal e o direito administrativo, né? Eles têm vários pontos de intersecção. Eles têm vários pontos em que eles se cruzam e se comunicam. Apesar da autonomia e da independência das esferas, há momentos em que eles vão estar assim próximos demais, como a gente comentou ontem. Quer dizer, são processos que são regidos por regras de direito público, são processos de cunho punitivo, né, são processos que visam, de alguma forma, limitar um direito, quer dizer, seja um direito profissional ou um direito de ir e vir, né, eles trazem esse tipo de limitação. E há uma previsão no Código Penal, o artigo 47, que é a interdição temporária de direitos. Pela lei, a 3268 de 57, que cria os conselhos de medicina, cabe só aos conselhos fiscalizar a profissão médica e cassar o exercício profissional, suspender temporariamente. Mas o Código Penal traz também uma possibilidade de se suspender o exercício profissional. O artigo 47 diz o seguinte: as penas de interdição temporária de direitos são proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo. Proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. Então o juiz pode, na sua condenação, proibir o médico de atuar por 1 ano, por exemplo. Você vai ficar 1 ano sem atuar como médico. E isso acontece, a gente recebe ofícios do Poder Judiciário comunicando o conselho: olha, esse médico está impedido de exercer a medicina pelo prazo de 1 ano, que é o prazo que ele vai cumprir a pena, enfim. Foi além da pena de multa, o juiz fixou uma interdição temporária de direitos. Né? Então, há esse poder também conferido pelo Código Penal ao juiz de fazer com que o profissional deixe de exercer a profissão por um determinado período. Diga. Fora essa comunicação, o juiz pode dar para o Conselho Regional, existe o cuidado do Conselho de verificar no juízo cível sobre se tem alguma ação cível contra os médicos? Não. O Conselho não faz essa busca, só se a parte informar e pedir para que seja de alguma forma comunicado: eu quero que vocês mandem o relatório para a ação cível, mas não há, de antemão o Conselho não faz. Não atua, nem com relação ao penal. Com relação ao penal também o Conselho não entra em comunicação, só se vier de forma oficial. Aí vai muito de conselheiro para conselheiro. Tem conselheiro que vai juntar isso no processo e não vai considerar. Vai dizer: não, aqui é a esfera administrativa, estamos em cima de um ilícito ético e pronto. E vai ter conselheiro que vai considerar isso na hora de dar o seu voto. Não, houve a condenação no criminal, ele foi punido, foi preso, enfim. Para reincidência não, para reincidência só usa os antecedentes do próprio conselho. Então só usa as condenações administrativas. Aí aplica a reincidência. Então, se ele foi condenado, transitou em julgado no âmbito administrativo, quando ele vai ser julgado de novo, vem a ficha corrida, enfim, com os procedimentos que já transitaram, e aí a possibilidade de agravar. Oi? Ele pode pedir, depois de 5 anos, ele pode pedir para limpar a ficha dele. Então, ele faz a reabilitação, excesso na cassação. Mas nas outras penas, ele entra com o pedido de reabilitação, depois de 5 anos, zera completamente.
a ficha. E aí, se ele cometeu mesmo, Aí não conta a reincidência, exatamente. Eu vou na esteira do colega, mas um pouquinho diferenciado. Eu tenho 2 casos, não vou citar o nome, você deve conhecer, ele estava na Rebouças, lá ele foi suspenso, conseguimos suspensão dele, agora ele está aqui na Bento de Andrade. Só queria saber, ele está suspenso, entrou com mandado de segurança, liminar foi tirada dele, exercer a profissão, só que o conselho em si, ele tem alguém que vá no consultório dele para ver se ele sabe, porque ele era o dono do escritório. Você vai na Bento de Andrade, passando Joaquim Grava por ali, você vai olhar o nome dele, é o último agora. Ele era o primeiro, era o dono da casa. Tá. Agora ele é o 4º, 5º médico. Mas está exercendo, porque a cliente falou, pô, até viu, está suspenso, mas está lá, ele mudou o nome e tal. E sexta-feira você acho que foi consultado, porque a Record me chamou para falar de uma reportagem que saiu daqui do Bisturi, da perna do menino que foi queimada no Rio de Janeiro. Sei. Me chamaram como presidente da comissão da OAB. Tá. Me chamaram para falar. E na hora de falar, eu falei, isso eu não vou entrar no mérito com relação ao Conselho Regional de Medicina. Ele está suspenso, fulano está suspenso, mas isso daqui tinha carteira falsa no Rio de Janeiro. Isso não me cabe a mim, lógico. Nós estamos falando com um advogado, eles estão ouvindo uma pessoa, um presidente de uma comissão. Sim. Aí alguém do Conselho fala com relação à fiscalização. Tá. Mas não entrou nesse mérito. Porque é o que eu estou perguntando. Eles queriam que eu respondesse isso que eu estou te perguntando. Como é que fica a situação dele suspenso, caçada liminar dele exercer a profissão de medicina, de médico, ele está lá com o nome no 4º, 5º, a clínica era dele na Rebouças, depois ele mudou para outra, o nome dele está lá, ele só sumiu da televisão. Tá. Ele não está fazendo mais cara de artista nenhuma, está sumido. Ele está desaparecido. Mas ele está lá. E você pode passar de sábado, o carro dele está encostado, ele está ali. Entendi. Então, essa fiscalização, como é feita pelo Conselho? Essa fiscalização, não existe como é que eu posso dizer, um trabalho, seria até preventivo, né? Não existe essa fiscalização. Se houver uma comunicação, o Conselho vai e fiscaliza. O que acontece hoje é que o Conselho, em termos fiscalizatórios, pelo menos aqui em São Paulo, ele não está tendo perna para vencer o volume de fiscalização. Primeiro pelo seguinte, o Ministério Público, principalmente o Ministério Público Estadual, ele tem uma boa parceria com o Conselho, enfim, hoje acho que nem tem mais aquele grupo, mas tinha o GAESP, que era o Grupo de Atuação em Saúde Pública, né, que participava em muitas diligências com o Conselho, e o Ministério Público percebeu que o Conselho tem um aparato melhor do que a Anvisa, do que, enfim, os outros órgãos de fiscalização. E o Conselho está muito sobrecarregado com isso. Agora, se aparecer alguma denúncia, alguma informação, o Conselho vai e fiscaliza. Só que nesse caso, ele vai fiscalizar e não vai poder fazer nada. Porque essa pessoa que está suspensa... Mas o processo, na verdade, o processo ético, não. Porque a partir do momento que ele tem o seu exercício suspenso, ele sai da jurisdição do Conselho. O Conselho diz, olha, a nossa parte foi feita, suspendemos o exercício profissional, ele não está mais habilitado a exercer a medicina. Aí o que o Conselho faz? Ele pega o relatório da fiscalização e manda para o Ministério Público. E diz, olha, há um possível crime, enfim, para ser investigado. E aí vai para o Ministério Público e o grupo especial do Ministério Público vai fiscalizar. Mas aí é aquilo que eu falei, não é sob a ótica do exercício legal da medicina, é do outro crime do 205. Porque ele está impedido de exercer a profissão e está exercendo, né? Então, assim, o Conselho tem essa parceria, digamos assim, com o Ministério Público, principalmente por conta de médicos falsos que estavam um absurdo no estado de São Paulo uns anos atrás. Agora já caiu bem, já deu uma controlada, mas ainda mantém essa relação com o Ministério Público, porque o Ministério Público acaba tendo até um pouco mais poderes do que o Conselho. Então, enfim, tem instituições que fecham, não deixam o Conselho entrar, e não deixa fiscalizar, aí a gente usa essa parceria para, enfim, utilizar aí até a autoridade do Ministério Público em conjunto com a do Conselho, né? Impedimento profissional. Isso. No caso de um outro profissional, por exemplo, um concorrente, saber do impedimento, esse outro concorrente pode denunciar ao INPE? Sim. A denúncia pode ser feita direto ao Ministério Público.
sabendo que já há suspensão, sabendo que já há uma decisão de cassação e sabe que está trabalhando, pode fazer direto a comunicação com o Ministério Público, né? Pode ser feito sim. O paciente comum, ele tem acesso, ele pode ir até o conselho e pedir a ficha, os Pode. antecedentes do médico? Pode, ele pode pedir uma certidão ético-profissional. Pode pedir. Hoje, pelo site do conselho, ele já sabe se o médico está ativo, ou se ele está suspenso, ou se ele está cassado. Isso já aparece. E é atualizado, quer dizer, terminou a suspensão, ele volta como ativo. Agora, se quiser saber o histórico, é só procurar o setor de registro de profissionais e pedir a certidão. Não vai sair ali processos que ainda estão tramitando, enfim, essa informação de distribuidor, digamos assim, né, cartório distribuidor, não sai. Sai só as decisões transitadas em julgado, tá, o que ele já foi efetivamente condenado. Aí sai nessa certidão. Isso pode ser feito, sim. Pode ser pedido, sim. Um ponto em comum, né, é a inexistência material do fato ou se constata que o réu não foi o autor do crime. Quer dizer, se no processo penal se verifica a inexistência material do fato, não há como se punir no processo ético. Quer dizer, o fato não existiu. Então, se o fato não existiu, quer dizer, a cirurgia não existiu, não há como se ter procedimentos em que pese a autonomia e independência, eles vão ter reflexos imediatos um no outro, né? E também se conclui que o réu não foi o autor do crime. Quer dizer, não dá para o conselho punir o médico dizendo que ele fez a cirurgia e no processo penal se comprovou que ele nem no hospital estava naquele dia. Então, vai ter essa relação. Nesse momento, os processos vão se cruzar. Quer dizer, não há como ter uma decisão tão contraditória assim, né? Pode haver culpabilidade em um, absolvição em outro? Evidente que pode. Mas, se a absolvição for por conta ou da inexistência material do fato, ou pela negativa de autoria, enfim, não há a identificação do autor, não há como se ter uma condenação no âmbito penal, né? Pois bem, responsabilidade penal não tem assim muito mais do que isso que eu passei para vocês. O que eu acho é que assim, a gente tem que ter em mente que a relação médico-paciente, ela gera uma série de consequências e gera uma série de obrigações e deveres, tanto para o médico quanto tanto para o paciente. Quer dizer, não vou nem entrar aqui no aspecto da responsabilidade civil, excludentes, né, de responsabilidade e tal. E, enfim, o médico tem que entender que a profissão exige atenção, cuidado, dedicação, e há um grau de risco, quer dizer, não há atividade profissional sem risco. O que eu acho que a gente tem que se capacitar cada vez mais é para orientar o profissional a reduzir esses riscos da profissão, minimizar esses riscos da profissão. O que eu tento passar, enfim, para o pessoal que já passou aqui pelos cursos da ASP, é justamente essa aproximação do profissional do direito com o profissional da medicina. São áreas que, apesar de serem aí, a formação, né, tá tão distante uma da outra, tem características comuns, como o sigilo, né? O sigilo do advogado é tão sagrado quanto o sigilo médico, né? A aflição de uma pessoa que procura um advogado é muitas vezes parecida com a aflição de um paciente que procura um médico, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade na hora de atuar no direito médico. Eu, evidentemente, não estou no mercado, quer dizer, eu estou dentro do conselho e tento dividir com vocês algumas coisas que a gente passa lá dentro. Agora, para quem está, enfim, no mercado, para quem está atuando em escritório, defendendo o hospital, defendendo o médico, defendendo o paciente, eu acho que tem que ter esse cuidado, né, de conversar. O médico... como é que vocês têm que entender e enxergar a figura do médico
no momento em que vocês se aproximam de um caso relacionado à responsabilidade médica. O médico ele passa 6 anos só estudando medicina. Depois ele passa no mínimo mais 2 ou 3, acho que agora não tem mais residência de 2, acho que só de 3, fazendo uma residência médica. Então são pelo menos 9 anos só se dedicando à medicina. Então, médico não sabe administrar clínica, não sabe abrir empresa, não sabe recolher tributo, não sabe, enfim, que ele... Pois ele foi formado para atuar em prol do seu paciente, é essa a filosofia. Então, quando a gente consegue passar a confiança para o médico de que você sabe a aflição que ele passa quando ele recebe um processo desse, você vai ganhar a confiança e ele vai passar a confiar em você plenamente. Ele vai passar os casos dele para você, ele vai conversar com... Vai sim, não adianta fazer não com a cabeça que vai sim. Não. Aí existe uma relação conflituosa entre médico e advogado. Mas quando você passa essa barreira, quando você consegue transpor essa barreira, você passa a ter uma confiança muito grande. A gente tem muitos problemas lá no Conselho de execução fiscal por conta de empresas que não são encerradas. Quer dizer, o médico sai abrindo as empresas e não vai encerrando as outras. Então, vai gerando tributo, vai gerando ônus, quer dizer, quando ele percebe tem uma bola de neve enorme. Então, assim, a gente que trabalha nessa área, enfim, vocês que estão aí se dedicando a essa área, tem que ter uma visão meio global assim da medicina. Tem que saber de tributo da área médica, tem que saber de direito médico do trabalho. Então, assim, por isso que eu quis trazer dessa vez o tema da responsabilidade penal, porque é uma coisa que não é muito falada. E tem artigos próprios, né, que se aplicam, vocês viram alguns aí, que se aplicam para o exercício da medicina mesmo. Então tem que ter essa visão mais ampla, porque a hora que vocês passarem essa confiança, o médico vai entregar isso na mão de vocês e vocês vão cuidar da vida jurídica dele. Porque não adianta. Por que acabou saindo esse livro aí que eu escrevi no final do ano passado? Vocês não imaginam a dificuldade que existe na prática para o diretor clínico e o diretor técnico. Eles não sabem, não têm a noção do que é o cargo, da responsabilidade desse cargo, da responsabilidade dessa função de dirigir um corpo clínico, da responsabilidade quando chega uma fiscalização da vigilância sanitária e pega uma série de equipamentos que não funcionam, precários. Então não é fácil, não é simples. O médico deveria ter na sua formação pelo menos 1 ano de administração, 6 meses de noções básicas de direito, para ele saber os caminhos que ele tem que seguir. Aparece, gente, no conselho, o médico recebe a citação da ação em casa, não sabe o que fazer com aquilo e guarda. Quer dizer, às vezes já até passou prazo de contestação, já vai dar revelia, e ele não sabe, ele vai procurar uma orientação porque ele não tem noção do que é aquele documento que ele recebeu. É uma citação uma inicial, você tem que procurar um advogado, fazer a defesa. Né? Execução fiscal, em que sentido? Não, a execução fiscal nossa, das anuidades. Das anuidades, pessoa jurídica e pessoa física. O Conselho, enfim, por todos aqueles conceitos que eu passei ontem para vocês, ele se utiliza da lei de execução fiscal. Tá? Então, ele segue o rito da execução fiscal. São 8h15. Enfim, eu tenho só mais um slide para passar para vocês, que eu vou deixar mais para o final. Será que tem pergunta do pessoal que está à distância? Como é que é? Sobre o TAC. Tá. Eu vou ver se eu consigo passar rapidinho, só para a gente conversar algumas coisas sobre o TAC. Eu vou abrir agora para ver se o pessoal quer fazer pergunta, para a gente ter, porque eu ainda tenho as respostinhas de vocês aqui, para ver o livro. Depois, eu me comprometo a responder diretamente as respostas por e-mail de quem mandou, enfim, fazer meus comentários e tal. Eu não vou comentar uma a uma aqui, tá? Todas foram muito boas, é isso que eu posso dizer, assim, não teve nenhuma
que eu olhei e fiquei de cabelo em pé na hora que eu li. Todas elas seguiram, enfim, mais ou menos aquela linha que a gente conversou ontem. Algumas eu achei que faltou fundamentar, algumas eu queria que tivesse, enfim, fundamentado com artigos do código, qual código e tal. Algumas foram concisas, mas foram muito boas, outras foram longas, mas e também foram muito boas. Mas a ideia, enfim, eu acho que o objetivo principal era fazer justamente vocês raciocinarem em cima do que a gente conversou ontem. Regras de direito público, aproximação com o direito penal, utilização subsidiária do Código de Processo Penal. Então, acho que isso foi o caminho, fico feliz que as respostas vieram bem tranquilas. Vocês querem fazer perguntas? Vocês querem perguntar alguma coisa agora? Porque aí a gente abre para perguntas e... Vamos lá. No âmbito administrativo, se houver a mesma pena, não há reincidência, é isso mesmo? Não. No âmbito administrativo, a reincidência, primeiro, ela só é levada em consideração pelas próprias decisões administrativas. Quer dizer, a condenação criminal, por exemplo, não gera reincidência. E depois de 5 anos, o médico pode pedir a reabilitação e aí zera. Mesmo que ele tenha cometido a mesma infração há 7, 8 anos atrás, não vai ser utilizado como reincidência. Porque ele se reabilitou, ele passou o período sem cometer outra infração, então ele vai estar plenamente reabilitado. Tá? Se estiver dentro do processo de reabilitação e prazo de reabilitação e houver a mesma ofensa... A reincidência. É utilizado como reincidência, sim. Isso também vem sendo utilizado de pouco tempo para cá. O Conselho não tinha esse hábito de usar a reincidência e os próprios conselheiros tinham muita dúvida se podia usar, quando podia usar, como que podia usar, se pode usar processo em andamento, se tem que esperar a aplicação da pena. E hoje, enfim, isso já está mais ou menos organizado pela seção de processos. Quando vai para julgamento, o processo já vai com as decisões transitadas em julgado, enfim, aí dá para se utilizar como reincidência, né? Eu estou com um grande número de clientes que o grande problema que ele tem é com propaganda. Bom, se a doutora está com um grande número de clientes, eu já estou feliz, né? A gente já sabe. Por isso eu estou falando de médico, advogado. Para quem pedir dinheiro emprestado aqui no final. Receber de médico. Mas diga lá, problema com publicidade. Exatamente, está muito grande e aí tem este problema da reincidência. Quer dizer, se o médico chega lá para explicar o método só indo numa televisão, no canal, no meio de publicidade, já fere isso, explicar? Não, depende muito da forma como ele vai se manifestar. Técnica de cirurgia. Então, a demonstração técnica de cirurgia é um problema. Principalmente em televisão, ao vivo, né? Não precisa ser o mesmo, não precisa fazer cirurgia ali, né? Mas, enfim, não é aconselhável esse tipo de exposição. Né? O que acontece normalmente? O médico dá uma entrevista numa revista, enfim, essas revistas especializadas em estética, em cirurgias plásticas. E às vezes ele dá uma entrevista e ele esquece, não informa o número do CRM, tem uma resolução, além do Código de Ética, tem a resolução que a gente chama de resolução da CODAME. A CODAME é uma comissão de divulgação de assuntos médicos do Conselho, que só cuida de publicidade médica. Então, assim, preventivamente, o que pode ser feito? Se o médico for convidado para ir no programa, uma consulta para o Conselho. Olha, fui convidado, o programa é assim, 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 vai ter uma exposição de uma cirurgia gravada, o paciente autorizou, estou aqui com autorização, posso participar, quais os cuidados que eu tenho que tomar para participar. E aí ele vai ter a consulta, enfim, dizendo como é que ele tem que se portar em termos éticos. Né? Se for uma única vez, quer dizer, ele deu uma entrevista, a entrevista às vezes até meio distorcida pela própria revista, que faz aqueles recortes. Qual que vem sendo o procedimento do CODAME? Chama um número grande de médicos que estejam nessa mesma situação, é dada uma palestra
para eles sobre publicidade médica, limites, enfim, a forma como deve se portar, o que deve constar. E aí ele assina esse termo de conciliação. Ele assina o termo de ajuste de conduta, dizendo que ele não vai mais fazer, enfim, esse processo fica... Na verdade é uma sindicância, porque ainda não é processo. Então a sindicância vai ficar suspensa por 1 ano, 2 anos, 6 meses, depende do ajuste que for feito, depende da gravidade, da publicidade. E aí nesse período ele não pode cometer nenhum outro delito da mesma natureza. Então, esse é o tratamento que vem sendo dado à publicidade no âmbito do Conselho. O Conselho tem tentado fazer um trabalho educativo com essas palestras. Então, tem sido bom o aproveitamento. A gente percebe que tem sido baixo o número de reincidências. Né? Nessa palestra eles acabam pegando as orientações que precisam, porque não é que não pode dar entrevista, não é que não pode participar. Né? O que não pode, e o Conselho briga muito, é a venda do resultado. No fundo é isso. É o antes e depois, né? É o antes e o depois, é o compromisso de que vai ficar bonito, é o compromisso de que vai ficar maravilhoso, que é um tratamento revolucionário. Né? Então, é isso que o Conselho tenta coibir. Tratamento revolucionário. Isso tem bastante. Esse termo é muito utilizado. O CODAM é um órgão interno? É uma comissão interna. Acho que você tinha levantado a mão. Sim, a minha pergunta no caso de uma denúncia no CRM, o paciente ele pode ter acesso ao prontuário dele no hospital para que fundamente ou crie provas para isso? Pode. A regra é que o próprio paciente pode ter acesso. Aliás, a regra do prontuário diz que o prontuário pertence ao paciente e fica sob guarda do hospital. Então, a qualquer momento ele pode ter esse acesso. Tá? O que está sendo muito discutido hoje em dia é um parecer do Conselho Federal de Medicina quanto a paciente falecido. O Conselho Federal de Medicina deu um parecer no começo desse ano, não. Acho que foi no ano passado, no meio do ano passado. O próprio site do Conselho Federal é fácil de ver os pareceres que eles soltaram no ano passado. Mas, enfim, ele proíbe qualquer pessoa de ter acesso a esse prontuário do falecido. Ele diz que não pode ser fornecido, enfim, não há como se chegar, exceto por ordem judicial ou requisição do Conselho, mas fica assim muito vago e fica uma regra extremamente complicada para acesso a prontuário de paciente falecido. Existe algum prazo? Eu requerendo isso no hospital? Não existe prazo? Não tem prazo fixado. Tá. O hospital, por exemplo, fala daqui a 10 dias eu te forneço. Tem que ser um prazo razoável, digamos assim, porque se começar a transparecer que o hospital está obstando o acesso, quem vai responder no conselho é o diretor clínico. Esse paciente provavelmente vai denunciar no conselho dizendo, olha, não estou tendo acesso ao meu prontuário, e o conselho vai chamar o diretor clínico para saber por quê, o que está acontecendo. Tá? O artigo 106 do Código de Ética veda o uso de placebo para pesquisa médica. Como que o conselho administra isso? Por exemplo, uma pesquisa que tem que usar uma pessoa com placebo e outra pessoa com medicamento eficaz. Como fica o uso do placebo pelo conselho? No âmbito do conselho, fica um pouco difícil até a fiscalização. Na verdade, o que o conselho faz com relação à ética em pesquisa? Primeira coisa que o conselho quer saber é se tem autorização do CONEP para fazer a pesquisa. E quem fiscaliza é o CONEP, é o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. Então, não é qualquer pessoa, qualquer hospital, qualquer médico que pode sair fazendo uma pesquisa. Ele tem que fazer todo um projeto de pesquisa médica, encaminhar para o CONEP vai aprovar, e na verdade quem vai fiscalizar isso é o próprio CONEP. O Conselho acaba fiscalizando de uma forma meio transversa. Quer dizer, se tiver alguma denúncia, se tiver alguma comunicação de irregularidade nessa pesquisa, aí o Conselho vai entrar e vai tentar verificar o que de fato está acontecendo. Enfim, qual é essa diferenciação que está sendo feita de placebo, enfim, quais são os métodos que estão sendo utilizados. Mas ele vai depender muito do CONEP. Nesses casos de o artigo 106 veda o médico usar o uso de placebo em seres humanos, só que como que vai fazer a pesquisa então? Sem placebo? Vocês não dá um código, deixa eu só lembrar o teor desse artigo.
Essa parte de pesquisa médica, ela foi muito discutida É que eu não concordo com esse artigo 106, porque o placebo é essencial para a pesquisa médica, para mim também. Vamos ver como é que está aqui, só para eu lembrar. Então, mas o que ele diz aqui no final? Manter vínculo, é vedado ao médico, manter vínculo de qualquer natureza com pesquisas médicas envolvendo os seres humanos que usem placebo em seus experimentos quando houver tratamento eficaz e efetivo para a doença pesquisada. Quer dizer, se você já tem um tratamento eficaz para aquela doença, a ideia do conselho é que se faça, para você até aprimorar esse tratamento, que você não use o ser humano como cobaia. Seria mais ou menos isso, quer dizer, você faz o experimento em laboratório, enfim, porque você tem um tratamento eficaz. Se você tem um tratamento eficaz, não vamos expor aquele ser humano a um risco. No fundo, o esquema que seria isso. É relativo a interpretação desse... eu acho que assim... Instrumento eficaz, qual que seria? Então, se não existe, você está fazendo uma pesquisa, a pesquisa é justamente o desenvolvimento da cura. E o placebo então, mas o que eu entendo aqui eu honestamente não vi nenhum caso prático ainda, até porque, se eu não me engano, esse artigo é novo. Eu acho que ele não estava no código anterior. Toda essa parte de ensino e pesquisa foi colocado agora. Então, assim, das discussões que eu acompanhei do Código de Ética, quer dizer, é você tentar... se você tem... Vamos imaginar o seguinte, descobre-se a cura da AIDS. Quer dizer, descobriu. Então, é o que ele está dizendo aqui, é o tratamento eficaz e efetivo para a doença. Né? Porque hoje os coquetéis que a gente tem, eles na verdade prolongam a vida. Só. Não cura necessariamente. Então você pode, enfim, tentar aprovar pesquisas para desenvolver esse processo. Agora, uma vez descoberta a cura, você está curando. Tá, mas ele é eficaz, é efetivo, enfim. Só que ele tem alguns efeitos colaterais que tem que ser melhorados, tem que ser aprimorados. Aí o conselho veda, não, você não vai usar ser humano para isso. Você não vai. Você quer usar placebo, você quer fazer pesquisa enquanto não tem o tratamento, aprova o seu projeto de pesquisa no CONEP e toca para frente. Né? Pelo menos assim, foram essas. Agora eu não sei, na prática a gente vai ter que esperar um pouco, né? Para ver como é que isso vai ser interpretado. Na verdade não é nem aqui no regional, é depois pelo próprio Conselho Federal, né? E é uma incidência baixa também não de utilização, de denúncia. Não tem denúncia, mas é que eu concordo de vedar esse artigo, acho que vai dar ainda um pouco de discussão. Não, vai dar muita. Vai dar muita. A própria inclusão de ensino no Código de Ética vai ter discussão, porque você está colocando o médico que está ali como professor ou como médico, né? Quer dizer, ele está sujeito a um código de ética enquanto professor ou não, né? Então isso também vai dar discussão. Eu acho que tem bastante coisa aqui que vai gerar ainda... Eu tenho uns 3 casos com esse mesmo problema, até que eu ia perguntar para o doutor. A cirurgia de redução do estômago. Existe uma que é aprovada, tá? Que é a redução. E existe alguns médicos aqui no Brasil, um no Paraná, outro aqui em São Paulo e outro em Goiás. Exatamente, o Aldo, né? Esse fez do Faustão, todo mundo conhece, né? Então, eles estão respondendo, os 3 estão respondendo, a cirurgia é menos agressiva do que essa do estômago. Qual é o procedimento para o médico poder pegar essa autorização? Ele tem que provar que cientificamente ela é viável, né? E para fazer isso é um projeto extenso, complicado. Eu traço um paralelo mais ou menos com a aprovação de medicamentos. Porque aqui no Conselho Para você aprovar um medicamento novo, você tem que fazer todo o processo, né, junto ao Ministério da Saúde, Anvisa, tem o órgão específico também de medicamento que me fugiu o nome. E você tem que passar por todo esse processo de aprovação. A cirurgia bariátrica é a mesma coisa. Já se confirmou que há um procedimento que funciona. Então é esse que por enquanto tem que ser utilizado. Porque veja, não é questão de cercear
Tem uma aula que de vez em quando eu coloco aqui, que é de judicialização da saúde, e aí, assim, eu gosto de jogar bastante polêmica, para todo mundo ficar bravo comigo, mas é bom que as pessoas fiquem bravas comigo, e aí está todo mundo pensando junto. Com relação ao fornecimento de medicamentos não reconhecidos pela Anvisa, quer dizer, não é você cercear o direito de uma pessoa ter acesso a uma cirurgia nova, a um medicamento novo, mas é você ter um regramento para isso. Mas né? Senão você começa... Então, mas não é. Você começa a ter... O Alencar usava um medicamento que não era aprovado. Então, mas é um problema isso. Você começa a não ter limites. Você começa a não ter limites. Você começa a ficar sem parâmetros para isso. Quer dizer, uma cirurgia bariátrica é uma cirurgia altamente agressiva. Então, esse método que está sendo usado é menos agressivo. Mas foi comprovado na prática. Não pode se comprovar na prática. Você não pode usar ser humano como combate. Não, antes do ser humano, a pessoa lá no Paraná, por exemplo, 10 anos ele operou porquinho, porque tem que ter experiência enorme. Mas ele não pode operar porquinho na casa dele, ele tem que aprovar o projeto de pesquisa. É isso que... Já viu que aprovação? Você falou, vai demorar 30 anos. É muito extenso. É muito extenso. Se pode o principal, por que não pode o acessório? É isso que eu estou terminando. Saúde pública, né? Você começa a não ter limites. Então, mas menos agressivo. Mas vamos imaginar o seguinte: foi menos agressivo porque ele teve sorte. Não, porque poderia não ser menos agressivo. Em vez de mexer no estômago e no intestino, só mexe numa parte do intestino. Então, quer dizer, menos agressivo. Mas antes. Não é esse o conceito. Não. Isso tem que ser comprovado. É que nem a decretação de morte cerebral, entendeu? Isso foi altamente discutido, a decretação de morte cerebral. Só que você tem que ter uma regra, senão cada um vai querer decretar morte cerebral no momento. E tem gente que defende firmemente que a resolução do Conselho Federal não atende aos requisitos mínimos de morte cerebral. Tem gente que garante, só que tem que ter os meios para isso. Para se chegar a uma autorização dessa cirurgia bariátrica considerada mais agressiva, teve todo o procedimento. Tá bom. Vamos focar. Vamos focar. Doutor, o senhor disse que os médicos assim, não têm muita prática com lidar com impostos, com a parte jurídica, mas pelo que eu estou vendo, eu tenho poucos casos. Os médicos que a gente aciona por responsabilidade civil, eles são defendidos por grandes escritórios de advocacia. Parece que já tem seguros para os médicos. Hoje tem o seguro de responsabilidade civil, né? Que o Conselho também é contra, enfim, para que não acabe acontecendo o que aconteceu nos Estados Unidos. O seguro lá acabou com a profissão médica em algumas especialidades. Primeiro porque, assim, você tem a certeza de que a indenização vai ser paga. Então, para o médico, para o paciente, para o juiz, a situação fica absolutamente tranquila. Né? Qualquer coisa vai acontecer, a indenização vai ser paga, o médico tem como marcar porque ele tem seguro. Inclusive lá, nos Estados Unidos, os termos de consentimento informado têm cláusula de seguro, em que o paciente assina e está ciente que ele vai poder pedir uma indenização máxima do valor segurado. Tem cláusulas específicas. Só que assim, algumas especialidades lá não existem mais. Pediatria, quase impossível. Ginecologia e obstetrícia, quase impossível. Então acabando porque o custo dessa medicina foi ficando muito alto. O médico tem que fazer um seguro que lá se tornou caríssimo, porque as indenizações lá são altíssimas. Então isso vai inviabilizando, né? Então, mas eu te interrompi, desculpa, continua. Mas o caminho da nossa medicina, dos médicos aqui é o mesmo, não é? Está seguindo o mesmo caminho. Seguro, então... Está seguindo o mesmo caminho. Está seguindo o mesmo caminho. Principalmente nas atividades, geralmente as atividades médicas que dão um lucro maior, são as que têm maior risco. Então, o risco do pediatra no seu consultório ele é pequeno, só que ele ganha menos, porque ele basicamente vive de consultas. Ele não tem procedimento de alta, só se ele for cirurgião especializado em pediatria, enfim. Mas se ele for um pediatra de consultório, ele não tem, né? Então, o seguro dele é barato. O seguro de pediatria não é caro.
é um seguro barato. Agora, nesses grandes procedimentos, os seguros também são altos. Cirurgia plástica é um seguro altíssimo, cirurgião cardiovascular é um seguro altíssimo. Então, há o receio que isso comece a inflacionar a medicina. Porque o médico vai querer se recorrer desses seguros. Hoje já há hospitais que exigem do médico o seguro para contratá-los. Inflacionar, o senhor está querendo dizer perder a qualidade da medicina? Perder a qualidade e aumentar o custo. Quer dizer, o nosso plano de saúde, que já é caro, vai ser mais caro ainda. Porque o médico vai incluir o custo do seguro no contrato dele com o plano de saúde. O plano de saúde vai repassar para nós, consumidores. Então, é um perigo isso. Qual é o gasto do médico? A folha do plano de saúde, o gasto com o médico? Não. 6%. É muito baixo. Mas eles vão sempre repassar para o consumidor. Você pode dizer existe os dois pontos. E há o risco da perda da qualidade também, sem dúvida. Quer dizer, você passa a ter um profissional que, em tese, ele sabe que está isento de responsabilidade. Só que é isso, quer dizer, ele está isento de responsabilidade civil. O seguro não vai cobrir a responsabilidade penal dele. Então, quer dizer, se caracterizar um homicídio culposo com o agravante daquele parágrafo 4º, não adianta ele ter seguro. Ele não está totalmente segurado. Também não vai cobrir uma punição no âmbito administrativo, né? Execução. O médico não recebe os honorários. Ele pode ingressar como execução ou ir numa delegacia, não vai ferir o código de ética? Não, pode. Fazer ação de cobrança de horários? Pode. Tranquilamente. O código ainda permite que ele disponibilize para o juiz os prontuários para comprovar, desde que ele tenha os cuidados para não revelar os dados do paciente. Mas ele pode juntar informações, a lista de pacientes que ele atendeu, algumas coisas nesse sentido, ele pode fazer. Porque agora o paciente virou moda, né? Faz a cirurgia, não deu certo, assusta o chefe. Sim. Exatamente. Eu acho que não chegou perguntas, né, do pessoal de longe. Então, vamos caminhar para o nosso encerramento. Diga. Consentimento informado. Eu li alguns, doutor, mas eu achei muito assim, vazio, né? O termo de consentimento informado, ele hoje já considerado na prática um documento médico, que na verdade ele deriva do dever de informação. No Código anterior de Ética de 1988, ele já estava previsto o dever de informação do médico. O médico deve informar o paciente os riscos, as consequências, enfim. Já era uma obrigação. Só que na prática faltava um documento, né? Porque ficava a palavra do médico contra a palavra do paciente numa eventual ação judicial. Então, criou-se essa... Opa, agora estou me ouvindo mais aqui. Criou-se essa necessidade de estabelecer um documento. Esse documento ele tem que ser simples, ele tem que ser em linguagem... não pode ser termo altamente técnico, porque senão o paciente não entende, né? Assim, partindo para o finalmente, numa ação judicial, o juiz tem que entender aquele termo de consentimento. Tem, na verdade, assim, é muito difícil para o médico colocar no papel, por exemplo, todos os riscos de uma cirurgia. É muito difícil. Como é que ele vai colocar? Primeiro que se ele colocar tudo, o paciente não opera. Não opera. Então, segundo, ele tem que ter um extremo cuidado com essa informação, porque isso pode eventualmente agravar o estado de saúde do paciente. Dependendo da informação, o paciente se deixa abater e ele vai ficar muito pior do que ele estava. Então, assim, não há uma regra geral para termo de consentimento. O que há são alguns cuidados. Então, assim, isso tem que ser feito antes, dentro do consultório, com calma, com uma explicação tranquila, sem pressa. Não se pode dar termo para assinar dentro do centro cirúrgico, como eu já vi. Né, que o paciente está lá com aquela roupinha bonita, né, que só tem a parte da frente, e chega um documento para ele assinar. Enfim, ele nem sabe o que ele está assinando. Quer dizer, não vale absolutamente nada isso. Então, ele tem que ser claro, mas
enfim, não dá para se criar um modelo de termo de consentimento. Você pode estabelecer para algumas especialidades, mas varia muito do próprio paciente. Quer dizer, o estado de saúde do paciente é que vai acabar gerando um termo de consentimento maior, menor. Né? Um paciente que é diabético, ele não é o mesmo termo de consentimento informado para um paciente saudável, quer dizer, porque ele tem outros cuidados, ele pode ter outras consequências. A gente sabe que o processo de cicatrização do diabético, por exemplo, é super complicado. Então, como é que eu vou fazer um termo dizendo para ele que aquela cirurgia vai demorar 4 vezes mais para cicatrizar do que a pessoa normal? Né? Mas isso tem que ser conversado num ambiente calmo, tranquilo, bem antes de uma cirurgia. Né? Quer dizer, não fazer a pessoa desistir, mas fazer a pessoa se acalmar e dali uns dias fazer a cirurgia. Já mais tranquila. Né? Dá tempo para ela consultar o Google para ver se tudo que o médico falou é verdade. Né? Mas, de qualquer forma, não pode. Não pode ser um documento que entrega na recepção do hospital. Olha, está aqui, o senhor tem que assinar isso aqui, senão o senhor não pode... Isso no judiciário é descaracterizado. É muito, muito, muito complicado você transformar. É que o termo de consentimento acabou virando um documento em que médico e hospital acreditam que estão exonerados de qualquer responsabilidade. E não é isso. Quer dizer, ele é um documento que decorre de um dever ético de informação. É isso. O resumo dele é esse. Poucos. Muito poucos. Pouquíssimos médicos preenchem o prontuário médico de forma correta. Né? Pouquíssimos médicos se utilizam de letra legível. Né? A gente sabe disso, mas é evidente que você exigir de um pronto-socorro de uma Santa Casa de São Paulo, né, que o médico tenha o cuidado de parar, preencher bonitinho aquele prontuário, é muito difícil isso. A gente, enfim, para quem nunca passou, passe um dia, um sábado à noite, nem que seja para olhar o aspecto do pronto-socorro. Aquilo é uma loucura. É gente nos corredores, gente gritando. O médico não dá conta de cumprir uma obrigação dessa. Né? E é aquilo que eu falei para vocês ontem. Qual é a chave num processo? Contextualizar. Né? Agora, aquele médico que está num hospital do porte, por exemplo, de um Albert Einstein, de um sírio-libanês, ele tem condições de exigir condições melhores de trabalho. Né? Não dá para colocar os dois na mesma balança. Né? É a mesma coisa. É também contextualizar. É não exagerar, não criar fato, é mostrar exatamente o que aconteceu. Porque o que a gente vê muitas vezes no conselho é uma reclamação exagerada, às vezes muito mais sentimental do que técnica. Né? E não é isso. Foi o que eu falei ontem para vocês, quer dizer, cada um tem que ter direito ao que tem direito. Afinal de contas, né? A gente não pode pensar jamais num enriquecimento ilícito e, por outro lado, também não pode pensar numa total ausência de responsabilidade do médico. Quer dizer, ele cometeu um ato, quer dizer, não adianta. Eu acho que a briga maior é para não desmoralizar o direito médico. Quer dizer, a pessoa que sofreu um corte no braço, que ficou com uma cicatriz, enfim, ela tem direito a alguma coisa. Ela tem direito a um ressarcimento de ordem moral. Agora ela pediu uma pensão vitalícia porque ela ficou com... E tem gente que pede. Né? E isso favorece, na verdade, a própria defesa do médico. Porque desmoraliza aquele que está entrando com a ação. Né? É mais ou menos... A doutora vai brigar comigo de novo, porque eu vou falar do direito do trabalho. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer... É lógico que o trabalhador que trabalhou sem vínculo, que trabalhou sem carteira assinada, ele tem que entrar com a ação e tem que pedir, mas ele tem que pedir aquilo que é direito. Quer dizer, senão fica até mais fácil para a parte contrária rebater e desmoralizar a peça. Né? Quer dizer, fica uma situação em que a peça tem que ser técnica. Eu acho que é para isso que serve o advogado. Quando a gente chega à reclamação do próprio paciente, no conselho, a denúncia chega sem advogado,
é uma coisa. É evidente que o paciente vai pôr uma peça altamente sentimental. A função do advogado, eu acho que nesse momento é filtrar o sentimento e mostrar, olha, aconteceu, errou, foi imprudente, foi imperito, foi negligente. Quer dizer, mostrar efetivamente isso. A chave do processo em si é essa contextualização, né? Tanto na visão do paciente quanto na visão do médico, né? Se tiver uma situação em que o médico efetivamente foi negligente, ele vai tentar contextualizar para diminuir a sua negligência, né? E, por outro lado, o paciente tem que contextualizar para mostrar que, de fato, ele foi negligente, né? Então, é a mesma engrenagem que gira para um lado, vai girar para o outro. Tá? Tem que tomar muito cuidado. Às vezes, quando vai com o paciente, a gente já teve situações horríveis no conselho, até de violência física na sala de audiência, porque é óbvio que o paciente, um pai que perdeu uma criança, perdeu um filho, ele fica ensandecido. É evidente que ele quer justiça a qualquer custo, né? E essa, acho que é a nossa função como advogado, é filtrar. Olha, não, isso vai te prejudicar, isso não vai não vai melhorar, né, a tua situação, enfim. Se você não está bem para ir, não vai, eu vou te representando. Fica tranquilo, vamos ver as questões, as perguntas. Eu acho que é tirar o sentimento. Esse é o negócio, o advogado tem que filtrar o sentimento. Se a gente comprar a briga da pessoa junto com ela, a gente vai correr o risco de ter uma ação fadada aí ao insucesso. Tem que ter esse filtro. Mas é legal, é bom saber. Quem que enfim, defende paciente? Tem mais alguém, não, que trabalha para paciente? Legal. Vocês sabem que eu acho que esse aqui é o quinto. Foi 1, 2, 3, 4. Acho que é o quinto curso que a gente faz aqui na ASP de Direito Médico. E é a primeira vez que tem mais de um advogado que defende paciente. O número tem sido baixo. E eu fico feliz que está aumentando. Porque acho que isso tem que ser uma via de mão dupla. A gente tem que tratar o direito médico e da saúde, ele não é só para os profissionais da área médica, quer dizer, é uma área do direito, né? Então, eu acho que muito, muito interessante, muito bacana. Vocês desculpem se em alguns momentos eu acabei falando mais do lado médico, porque acaba sendo a grande maioria do pessoal, mas, enfim, se vocês tiverem dúvidas também, não só aqui, mas lá no conselho, pode consultar, pode entrar em contato lá que a gente está à disposição. Se é do plano de saúde, você não pode cobrar um valor, né, uma Sim. Complementação. E se eu colocar isso em contrato? Se colocar em contrato, eu acho que tem um artigo novo do Código que fala de complementação de honorários. Em contrato, aí... mas tem que ser bem, esse contrato tem que ser bem elaborado, para não caracterizar nenhum tipo de cobrança muito extorsiva, enfim, muito fora do padrão. E geralmente essa complementação é para procedimentos que o plano não cobre. Geralmente é para isso. Procedimentos que o plano não cobre, ou, por exemplo, para a questão da equipe, que você comentou ontem, diz, olha, minha equipe cobra tanto para operar. Tudo bem, então nós vamos fazer uma complementação, porque o procedimento é uno, mas, enfim, eu tenho a minha equipe para isso, você quer operar com a minha equipe, a gente faz essa possibilidade de... Qual que é o artigo? 66. É isso mesmo. Opera pelo plano de saúde. Ele poderia colocar que no contrato que com relação ao plano vai ser restituído só ao hospital. Sim. Aí é um contrato de honorários. Contrato de honorários médicos. Tranquilo. É isso mesmo. Bom, a gente já está chegando perto do final. Eu vou passar o último slide para vocês, que na verdade é um slide que eu gosto sempre de encerrar, porque ele traz assim é um texto bem interessante que eu extraí de uma revista de direito de saúde pública, e vocês vão entender por que eu coloco no final.
o texto diz o seguinte: num país de doentes e de analfabetos como o Brasil, a preocupação máxima, primordial de governantes conscientes deveria ser a do saneamento físico, moral e intelectual dos seus habitantes. Não há prosperidade, não pode haver progresso entre indivíduos ignorantes, e muito menos quando a ignorância se juntam a moléstia e os vícios, o abatimento físico e intelectual, a lesão dos órgãos essenciais. É esse desgraçamento o caso do Brasil, que conta seguramente 80% de analfabetos de várias moléstias evitáveis, vegetando pelas cidades, pelos campos e pelos sertões, consumindo sem produzir, anemiando a nação, ou pelo menos embaraçando o seu surto para o progresso e para a expansão. Belisário Pena foi um médico sanitarista e de uma época em que nem se existia conselho de medicina, né? E que ele viajava pelo Brasil, enfim, fazendo pesquisas, tratando as pessoas no seu caminho. E esse texto foi extraído de uma revista, ela foi publicada na Revista dos Tribunais de 1918. E eu acho interessante porque traz uma realidade que está muito próxima da nossa ainda, né? Então, quando a gente fala de responsabilidade civil, penal, administrativa, a gente não pode esquecer que acho que a grande responsabilidade do direito médico é a responsabilidade social. Eu acho que o direito médico está aí para não só visar proteção do médico, proteção do paciente, processo ético, processo penal, crime, mas eu acho que é tentar, eu não vou nem falar restabelecer, porque eu acho que nunca foi estabelecido, mas estabelecer uma responsabilidade social efetiva e firme com relação à medicina, à saúde. Eu acho que isso que o direito médico tem que cobrar muito. Eu acho que, assim, essas ações de responsabilidade civil, as ações éticas, elas refletem uma realidade que tem que ser enxergada. A saúde no Brasil está péssima. A saúde está ruim. O sistema de saúde não funciona. A gente tem um sistema de saúde que eu acho que, se não é o mais, está entre os 3 mais perfeitos do mundo no papel. O SUS é um sistema absolutamente perfeito. A Constituição foi fantástica. A nossa Constituinte foi fantástica quando incluiu o capítulo da saúde e depois a regulamentação pela Lei 8080, enfim, é fantástico, mas não funciona, não adianta. Então, eu acho que essa é a nossa grande responsabilidade quando a gente trata de direito médico. Lógico que a gente tem que defender os interesses do dia a dia, né, dos nossos clientes, porque o meu grande cliente é o Conselho de Medicina, de vocês são médicos, pacientes, enfim. Mas a gente não pode esquecer isso também, né? E por que eu falo isso? Porque às vezes a gente pega uma ação para entrar, enfim, com uma indenizatória contra um médico que errou, tal, mas a gente nunca pensa, por exemplo, em encaminhar uma cópia dessa ação para o Ministério Público. Fala, vai lá verificar as condições de saúde daquele hospital. Vai lá dar uma olhadinha, né? Encaminha uma representação para a Anvisa, encaminha para o Conselho pedindo uma fiscalização, porque é assim que a gente vai conseguir ir melhorando. Quer dizer, o médico que é processado também, reclama por melhores condições de trabalho. Às vezes a culpa nem é dele, mas ele vai responder o processo, porque na ponta foi ele que errou. Enfim, não tem o que fazer, mas a culpa, o hospital é ruim, o atendimento é ruim, né? Mas ele é que está na ponta do atendimento. Então, eu acho que essa responsabilidade social a gente não pode perder nunca de vista quando se fala de direito médico e da saúde. Eu acho que essa é a essência da coisa. Mas obrigado. Vou encerrar aqui, gente.